Acho que o Brasil precisa ser curioso também com os nossos heróis. Santos Dumont realmente é conhecido por todas as pessoas. Se nós falamos o nome dele, as pessoas imediatamente associam a questão do avião e do 14 bis. Mas, na verdade, a gente não explorou e não valorizou o trabalho de Santos Dumont. Ele não foi o primeiro, mas ele foi um dos que conseguiu. Tanto que na peça eu falava assim, eu fui um dos que, do que conseguiu fazer com que o homem voasse. Teve os seus antecessores, assim, o próprio Leonardo da Vinci, os outros pesquisadores todos, né, Júlio Verne já na sua literatura falava sobre os balões. Aliás, inclusive o Santos Dumont se inspirou muito desde a infância no Júlio Verne. Então assim, agora só que isso é idolatrado, é visto fora do Brasil. No Brasil parece que fica uma figura de livro de história. Se vê, se comemora uma data, 23 de outubro, dia da aviação, e fica só nisso. Quando muito põe uma foto numa uma cédula de R$10 antigamente, e fica só nisso. Não existe assim, não é para cultuar, mas ele tem que ser muito bem lembrado e tem que estar no devido lugar de herói, de um grande pesquisador, de um batalhador. Aparentemente, para grande parte da população, Santos Dumont era um playboy rico, que tinha muito dinheiro, e que um dia chegou em Paris e construiu um avião. E, na verdade, não se vê que ele tem todo um trabalho de pesquisa científica para desenvolvimento de um novo aparelho do avião, que não se tinha conhecimento das forças envolvidas, da potência de motor, do equilíbrio do avião, e ele trabalha em todos os aspectos da navegabilidade do voo, tanto do dirigível em 1901, quanto do avião em 1906 e posteriormente, quando ele faz o primeiro ultraleve da história, que é o Demoiselle, que faz um primeiro em 1907 e desenvolve finalmente em 1909. Ele tinha uma visão nessa questão científica à frente, né, da sua época e também até mesmo em questões de cunho mais social, mais humano, né, mais de convívio de ser humano. O próprio prêmio que ele ganha com o voo do dirigível e que ele manda, né, que normalmente o público sabe que ele distribui esse prêmio, uma parte ele paga aos operários que construíram o balão e outra parte ele vai e entrega aos pobres de Paris, né, mas existe assim umas particularidades que são interessantes e que mostram bem esse ângulo. Ao entregar parte do prêmio ao chefe da polícia de Paris, que é o responsável pela questão de mendigância e de pobreza em Paris, ele faz uma ressalva de que esse dinheiro seja utilizado para o pagamento dos penhores onde um operário tiver empenhado a sua ferramenta de trabalho, que ele quer que devolva a ferramenta de trabalho ao operário para que ele possa ganhar dignamente a vida dele. Então, hoje em dia, numa sociedade atual em que a gente discute muito esse papel de assistencialismo do governo, né, da parte do governo, um assistencialismo simples e puro, Santos Dumont já tinha essa visão, isso em 1906, e ele pede que esse dinheiro seja direcionado não para um assistencialismo, mas para devolver a dignidade, quer dizer, que o homem tenha condições de se sustentar com dignidade e não receber a esmola simplesmente, né, por parte do chefe da polícia. É impressionante porque ele preenche todos os obstáculos que os outros inventores há 100 anos estavam tendo e não conseguindo ultrapassar. Ele vai estudar a questão da sustentação, da dirigibilidade, da potência de motor, do equilíbrio, de novos materiais. O que Santos Dumont contribui introduzindo novos materiais para a aviação é impressionante. Ele é o primeiro a usar a seda, é o primeiro a usar os cabos de aço, é o inventor do primeiro motor aeronáutico eficiente, e que vai culminar depois de um trabalho intenso e pouco compreendido, porque é um trabalho de uma vastidão enorme. Ele, em 10 anos, ele faz 20 inventos, quer dizer, ele projeta um invento, ele constrói um invento, ele experimenta o invento, muitas vezes ele cai, sofre um acidente grave e ele imediatamente recomeça o trabalho dele, quer dizer, mais ou menos uma média de 2 inventos por ano que ele está construindo. Ele preenche todos a sequência de um inventor, quer dizer, desde o projeto até o teste, até dar a solução definitiva. Sem sombra de dúvida, né, para a época dele,
ele realmente estava pelo menos, seguramente uns 40 anos na frente. Ele conseguia ter uma visão que poucos tinham com relação às ciências de uma forma geral e especificamente sobre a aviação. Então, essa visão de o Santos Dumont, um cientista e não um playboy, mas um cientista que tem conhecimento profundo de todos os obstáculos técnicos e que reflete sobre as dificuldades e cria soluções, esse conhecimento não foi ainda divulgado. O que se conhece sempre é de uma pessoa, um bom vivant, que tinha muito dinheiro. E aí é uma coisa curiosa, todos os inventores na Belle Époque, no início do século XX, todos esses inventores tinham muito dinheiro. É impossível pensar na aviação sem muito dinheiro investido. E então Santos Dumont, nesse ponto, não destoa tanto dos outros. O que ele tinha era o dinheiro próprio, outros tinham mecenas, tinham pessoas que financiavam os eventos. E o que era claro é que na primeira década do século XX, o avião seria inventado, isso era bastante claro, e os mecenas, a indústria, estava interessada em ver esse novo produto tecnológico. Então, só a indústria mecânica, pensando em meios de transporte, mas como o petróleo, a questão do petróleo. Quer dizer, o motor a explosão, o motor a gasolina, abria um mercado novo para a utilização do petróleo. Então, os magnatas do petróleo financiaram o desenvolvimento da aviação. E aí tem um segundo ponto, que eu acho que é muito interessante ver na figura de Santos Dumont, é que quando ele sai do campo de provas, quando ele abandona os seus projetos voadores e começa então a trabalhar na divulgação, ele é a figura central da divulgação da aviação. Ele é que vai falar para o mundo, em várias conferências, em vários locais, ele é uma figura reconhecida mundialmente, ele vai falar para o mundo que o avião é uma inovação que altera completamente a história da humanidade a partir dali. La Légion d'honneur, hommage vraiment unique dans le monde, car partout sur la terre on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. A polêmica surge porque tenta se transformar uma competição numa outra coisa. A pergunta é a seguinte: quem é que realizou o primeiro voo homologado? Quem é que ganhou a medalha de ouro por conseguir realizar um voo completo, de acordo com regras pré-estabelecidas? Então, quais eram as regras? Tinha que ter um dia marcado com antecedência, tinha que ter uma comissão julgadora idônea, tinha que ser uma prova pública, o aparelho tinha que portar todos os elementos necessários, quer dizer, motor, gasolina, piloto, tinha que decolar, voar mais do que 100 metros e pousar. Quem fizesse isso ganhava a medalha de ouro da aviação, que era o primeiro voo homologado. Quem fez isso foi Santos Dumont. O avião dos Wrights não faz isso, não poderia fazer isso. Tinham problemas aerodinâmicos que impediam que o avião fosse capaz de decolar. E os Wrights fizeram voos importantes, em 1905 principalmente, com um avião que precisava ser catapultado. Então o aparelho que os Wrights apareceram em 1908, quer dizer, 2 anos depois do voo de bagatelle de Santos Dumont, era um aparelho que precisava ainda de um sistema de catapulta, de um trilho, de um vento de aproximadamente 42 nós para poder decolar. Então, uma vez decolado, ele até fazia o voo, devido aos motores que tinham, mas os motores não tinham condições de impulsionar o aparelho do chão para o voo. Era necessário que ele já estivesse voando para então continuar impulsionando o aparelho. E só um dos pesos desse tripé, do sistema de catapulta, pesava 700 quilos. Então a gente fica imaginando, decolou, pousou em outro local, precisa levar toda essa parafernália para o outro lado para ele poder fazer o voo de volta. Ao passo que o aparelho do Santos Dumont não. Ele decolava e pousava unicamente pela força do motor do aparelho. Não havia nenhum auxílio externo. O que os Wrights falavam é que a decolagem não era importante. O importante era manter o voo. Nesse sentido, os Wrights conseguem realizar voos muito longos, até 30 quilômetros, voos muito longos, que comparados com o primeiro voo homologado,
realmente muito diferente. O primeiro voo homologado foi de 220 metros. Os Wright já estavam voando 30 quilômetros, mas com um aparelho incapaz de voar. Quer dizer, tecnicamente, o aparelho Wright pode se assemelhar mais a um planador motorizado. Uma vez no ar, você sustenta o avião, mas você não consegue decolar. A campanha que é feita em torno do Wright é uma campanha de fundo nacionalista, né, por parte dos Estados Unidos. Ela altera todas as informações históricas que a gente tem à mão. Por exemplo, não existe nenhum filme dos voos realizados pelos Wrights entre 1903 e 1905. Eles só vão se apresentar publicamente em 1908, quando são feitos os primeiros filmes. Então, todos os filmes que nós vemos desses voos são filmes 2 anos depois dos voos de Saint-Simon. Os fatos estão aí. O que foi visto nessas feiras, nessas demonstrações públicas do Saint-Simon, aliás, tudo que o Saint-Simon fez tornou-se público, era muito retratado, era muito divulgado, era feito com jornalistas em volta. E assim, e nos Estados Unidos a coisa era feita meio velada. Aliás, como muita coisa ainda é feito velado, depois é que se consegue uma exposição na mídia. Vamos dizer, depois que a gente tem esse acesso a isso, né? Todo o invento, toda a contribuição no campo da invenção ou no campo científico, ele só passa a ter algum valor para a sociedade quando ele é socializado, quando ele é transformado em um conhecimento público, né? Eu trabalho em física, sou pesquisador em física, o trabalho que eu realizo no laboratório não tem nenhuma validade, só passa a ter validade na hora que eu divulgo esse trabalho e torno ele um bem da sociedade como um todo, né? Saint-Simon contribui no desenvolvimento da aviação até 1910, quando ele começa a apresentar os primeiros sintomas, provavelmente de uma esclerose múltipla. E ele abandona o campo de provas. Uma coisa curiosa, o avião que ele utilizava então, que é o Demoiselle, ele vende para Roland Garros, que não era tenista, era piloto, né, que vai dar o prêmio de tênis Roland Garros. Mas ele vende para Roland Garros e Roland Garros cai com o avião, mas depois reconstrói. Mas a partir de 1910, Saint-Simon começa a trabalhar na divulgação e na difusão da aviação. Quer dizer, os aviões eram extremamente precários, era preciso fazer uma campanha pública para dizer que aquele artefato que tinha sido construído, que era feito de seda, de bambu, de pinho, vários tecidos assim frágeis, era um avião muito frágil, que aquele artefato que tinha sido inventado teria no futuro uma utilidade, seria importante. Nesse sentido, Saint-Simon é o principal divulgador da aviação, porque ele não tem um interesse industrial como os outros inventores. Uma característica de Saint-Simon é que ele nunca patenteou um invento aeronáutico dele. Toda a contribuição que ele deu para o público, para todo mundo. Ele divulgava o projeto, os experimentos que estava fazendo e os fracassos. E essa contribuição é importantíssima quando você está trabalhando em pesquisa, porque você não repete os erros, né? Então ele deixou publicado todas essas contribuições e a partir de 1910 participou das conferências internacionais, dos encontros e de vários eventos. Ele foi